Nós queremos trazer aqui essa manhã, essa celebração, esse momento que para nós, como cristãos, é a celebração, é a data, é o momento mais importante da nossa vida como cristãos. Muitas vezes, na nossa cultura latina, há uma ênfase consideravelmente grande, que também não está errada, né? Nós damos ao fim do ano, ao Natal, né? Às festas natalinas, mas, amados, é importante nos lembrar que a celebração da Páscoa é o grande momento da nossa vida cristã. Esta de fato, é a principal celebração que nós devemos praticar enquanto comunidade cristã, né? O momento da celebração mais importante, a paixão e o sacrifício de Cristo, né? A sexta-feira, o seu sacrifício, a sua morte pelos nossos pecados, e ao terceiro dia, a sua ressurreição, a síntese da nossa confissão de fé, a vitória da vida sobre a morte. Amém, amados? Quem está feliz por isso? Cristo ressuscitou, o sacrifício que nos trouxe a redenção e a nossa reconciliação com o Pai, a nossa reconexão com Deus, separados pelo pecado, condenados à morte pelo pecado e agora reconectados pelo seu sacrifício. É o cumprimento de todas as promessas descritas na palavra de Deus. Esta é a celebração da Páscoa, amados. E o quão importante, né, nós entendemos esse momento, o significado dele, a importância dele para as nossas vidas, para a nossa prática cristã. Damos o real valor a esse momento, a esses dias, né? Claro, como um memorial para aquilo que deve estar no nosso coração todos os dias. E há uma passagem que eu quero ler com vocês que descreve exatamente esse momento. Está lá nos evangelhos, mas eu vou ler lá no evangelho de Mateus. Você abre lá em Mateus, lá no capítulo 28, final do evangelho de Mateus. Todo mundo abriu aí? Se possível colocar a luz aqui para nós, pessoal, se não tiver o mais forte possível, para as pessoas lerem a... Lá no capítulo 28 de Mateus, fala então da ressurreição de Jesus. Vamos ler essa parte dessa passagem. E lá diz, lá no começo: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia! Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: aleluia, salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Amados, nosso Jesus vive, amém? Esse não foi um momento, esse não foi um conto na história, essa é a nossa história. Nós somos igreja, nós celebramos a Páscoa porque o sepulcro está vazio. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e vive. Amados, não estamos aqui apenas praticando um rito religioso, não cumprindo uma agenda
um calendário cristão, mas estamos renovando no nosso coração, amados, a certeza que a nossa esperança vive, que não temos que temer coisa nenhuma, que não temos que estar angustiados por coisa alguma, que tudo aquilo que foi prometido a nosso respeito se cumpriu, amados, em nome de Jesus. Não recebo nenhuma mensagem diferente, não aceitem nada diferente do que isso. Essa é a razão da Páscoa. E nós queremos, para que a gente possa também trazer aqui o ensino e compreender, né, a origem e o ensino de Deus a respeito da Páscoa, a importância dela, vamos aprender aqui na palavra de Deus também um pouco dessa história, da sua origem, dos símbolos, né, que Deus foi usando de maneira pedagógica para nos ensinar a respeito da Páscoa. E vamos ver o quanto a palavra de Deus é maravilhosa. Como a palavra de Deus, o seu ensino é lindo. Como Deus constrói esse ensino lá com os patriarcas, lá no Velho Testamento, trazendo isso, apontando para Jesus, né, que é a nossa Páscoa. O nome Páscoa, ele vem da palavra hebraico, Pesach, que significa passar sobre, né? Lá no inglês é muito comum, né? Tanto que eles chamam a Páscoa, né, de Passover, né? Que é o passar sobre, que é uma alusão, né, àquele sinal da última praga no Egito, né, onde Deus então instituiu a Páscoa, onde o anjo da morte passou sobre as casas do Egito, e as casas as quais estavam lá seladas pelo sangue, né, do cordeiro, que foi lá o sacrifício pascal, o anjo passava sobre as casas. Ele não atingia aquelas casas, matando o primogênito daquelas casas. Então, por essa razão, né, vem essa simbologia, esse nome, né, passar por cima, o Pesach, ou mais fácil no inglês falar o Passover, né? E vamos ler lá também em Êxodo, lá o segundo livro da Bíblia, escrito e deixado por Moisés, parte do Pentateuco, que conta, como o próprio nome diz, a história do Êxodo, né? A promessa de Deus, tirando o povo da escravidão e levando então para a terra prometida. Abre lá no capítulo 12 de Êxodo. Vamos ler a Bíblia, amém, amados? Começando o capítulo 12. A Páscoa, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Vou repetir: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. O que isso significa, amados? Dando uma pausazinha aqui. O que nos arremete a ele dizer que a celebração da Páscoa, o momento da Páscoa, deveria ser para eles o primeiro mês do ano? O momento mais importante. Percebam, a contagem de tudo começa ali. Digam a toda a comunidade de Israel, continuando aqui o texto, que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês. Que dia? 14º dia do mês. Quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e sem fermento. Vou repetir: comerão a carne assada e sem fermento. Vai guardando isso. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna, vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente.
Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Presta atenção agora. Este dia será um memorial que vocês todos, os seus descendentes, celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias, como um pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. E assim foi feita a Páscoa. Assim foi então estabelecida esse rito, que é um símbolo pedagógico, onde ensinava ao povo judeu a respeito da fidelidade e do propósito de Deus de libertação, onde aquele sangue, ele serviria como uma proteção, como um lacre sobre as casas, mas acima de tudo, amados, o que aquele sangue, o que aquele cordeiro sacrificado apontava? Quem arrisca dizer, amados? O verdadeiro cordeiro. E o sangue que de fato poderia nos livrar da morte, Cristo Jesus. No 14º dia, amados, assim como Jesus. Percebam toda a história nos apontando para aquilo que de fato é o verdadeiro. Portanto, a Páscoa se torna uma das celebrações obrigatórias dentro da cultura judaica, assim como a festa dos Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. São as festas que, dentro do comando de Deus, se tornaram obrigação na cultura judaica. E a Páscoa em si, ela é, dentro da celebração judaica, ela é composta por 3 festividades que juntamente compõem a Páscoa. A primeira delas é a Páscoa propriamente dita, que é a celebração, então, da proteção, da validade do sacrifício daquele cordeiro que livrava o povo da morte, que selava, a vida daquele povo. O anjo da morte passou e aquele povo, então, não tiveram seus primogênitos consumidos. Quem é o verdadeiro cordeiro, amados? Jesus. Então, a Páscoa que celebra, então, o sacrifício do cordeiro, nos aponta para o verdadeiro cordeiro, Jesus. E há também, como eu disse, citei aqui, no final aqui desse texto que eu li com vocês, lá no versículo 14 e 15, quando começa a falar sobre não comer pão fermentado, tirar o fermento de dentro da casa. O que o fermento representa, amados? O que vocês acham? Fermento representa influência, aquilo que vai lá, coisinha pequena, entra naquele elemento e muda tudo, transforma. E aqui no caso, o fermento vem representar o pecado, que vem e muda a nossa natureza. E agora ele está dizendo, dentro da tradição, que não era para comer pão fermentado, era para tirar o fermento da casa. Para que aquele fermento não fosse atrapalhar o pão. E quem é o pão da vida, amados? Jesus, o verdadeiro pão, pão perfeito, pão sem fermento, pão sem mácula, pão sem transformação, pão que vem da origem, o nosso pão. E a última das celebrações que compunham o período da Páscoa, dentro da tradição judaica, era a festa dos primeiros frutos. Então nós estamos vendo o sacrifício que nos liberta, nós estamos vendo agora a nossa vigilância, o nosso cuidado, para que nós tiremos o fermento, para que nosso coração não venha se corromper. E encerramos esse momento agora nos
consagrando o Senhor, porque era isso que a festa dos primeiros frutos representava, um período de consagração, onde ao lembrar do êxodo, ao lembrar da fidelidade de Deus, ao lembrar da proteção de Deus, ao lembrar da escravidão que eles viviam e saíram, ao lembrar de que agora o coração deles não podia estar contaminados, depois de toda essa lembrança, vinha agora então um ato de gratidão, que era então, dentro da cultura judaica, trazer as primeiras sementes, os primeiros frutos da colheita, como oferta. E o que isso nos arremete, amados? A nossa própria oferta de vida. E Jesus é a oferta, a primícia, o primeiro fruto da melhor oferta, amados. Ele então é o cordeiro, ele é o pão, e ele é o primeiro fruto. O fruto da oferta de Deus para a reconciliação de todos nós, amém, amados? Percebam todo o ensino de Deus, trazendo a nós a compreensão do que é a Páscoa. Mas o fato é, como aprendemos aqui também no teatro, né, há uma cultura, né, a gente faz parte dela, né? Uma cultura, e que não é recente, na verdade, as suas origens são bem mais antigas, e que foram sendo inseridas, foram se misturando dentro das nossas práticas, e que dentro da igreja cristã, especialmente nós, a igreja protestante, ainda gera-se confusão, gera-se polêmica, gera-se falta de entendimento, que são esses elementos, né? O ovo, o coelho, e que nos inspirou então a esse tema, né, o ovo, o coelho e o cordeiro. Para nós compreendermos um pouquinho a respeito dessa história e desmistificar um pouco, quebrar alguns paradigmas que talvez a gente guarde. Mas antes de falar propriamente do ovo e propriamente falar do coelho, eu quero lembrar, não vou ler essa passagem, mas eu quero indicar, recomendar que vocês possam, se quiserem anotar aí, lembrar, Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Aí por volta do versículo 16, que retrata a ida do apóstolo Paulo em Atenas. O apóstolo Paulo então vai lá em Atenas, e ele lá está pregando Jesus, fazendo o trabalho dele, evangelizando. E era um local inundado de idolatria, de muitas imagens de deuses. E num certo ponto, ele encontra uma estátua lá no Areópago, que era o centro de reunião em Atenas, para cultos religiosos e para reuniões, onde a estátua dizia, como se fosse uma homenagem ao Deus desconhecido. Paulo teria naquele momento duas opções. Paulo poderia chegar e dizer, isso é um absurdo, vocês levantam uma estátua que nem tem cara, e ainda coloca que é desconhecido, que absurdo que é esse, que idolatria sem sentido que é essa, quem que vocês estão adorando? Seus idólatras. Ele estaria falando alguma mentira? Mas não estaria fazendo a coisa certa. O que Paulo faz? Ele vai lá e amaldiçoa aquela estátua, ele vai lá e amaldiçoa aquele povo. Ele não, ele simplesmente olha ao Deus desconhecido e diz assim, gente, eu estou aqui para trazer uma boa notícia para vocês. É verdade. Sabe esse Deus desconhecido? Sei, eu conheci. Eu estou aqui para dizer quem é Ele. Percebem, amados? Não é uma questão de olharmos o símbolo e ficarmos demonizando o símbolo. É uma questão de sermos inteligentes e usarmos ele ao favor daquilo que queremos comunicar. Deus nos chama a sermos inteligentes. E de certa forma, amados, muitos dos símbolos, eu não estou querendo justificar toda a simbologia que muitas vezes permeia a igreja cristã, especialmente a igreja romana, mas é fato de que muitos deles foram intencionalmente trazidos para dentro da cultura cristã, para que nós pudéssemos comunicar aquilo de forma que as pessoas pudessem entender. E assim, de certa forma, foi o ovo. Muito se fala sobre o ovo ser um símbolo pagão, né? Em virtude
de uma influência pagã muito forte, né? Uma influência pagã romana muito forte no início da igreja. É fato. Né? A igreja misturada lá em Roma, e muitas culturas pagãs foram, às vezes, trazendo algumas influências, mas o fato é que mais do que uma questão de ser influência, é só uma questão de como a gente olha, uma questão de perspectiva. Então não é influência, mas sim a igreja buscando um elemento comum àquele povo, de maneira que pudesse comunicar. Mas também existe uma origem muito mais simples e bonita também a respeito do ovo na prática da Páscoa nos dias de hoje, que vem lá da Europa medieval. Vinham lá, era a cultura, era a distribuição social, os senhores feudais, os camponeses, os servos. Servos e camponeses trabalhavam, especialmente os servos, em troca de poder comer. Era uma espécie de uma escravidão virtual. E grande parte, ou melhor, a principal fonte da dieta dos servos, porque eles tinham um pequeno pedaço de terra que era dado a eles para eles pudessem cultivar alguma coisa para eles, era proteína de ovo e carne de frango. Era o que eles comiam, certo? E eles tinham um rigor nas tradições religiosas muito forte, e um rigor na quaresma muito forte. Eles jejuavam os 40 dias da quaresma, de fato. De maneira que eles ficavam sem comer carne, derivados, né? Durante esses 40 dias. Não comiam carne, não comiam ovo. O que acontecia? No dia da Páscoa, no dia da quebra do jejum, o que eles iam comer? Com o que eles celebravam? Ovo. Os ovos cozidos, que eles deixavam guardados, preparados para não se estragarem. E essa prática foi tomando lá, essa celebração, aos poucos, foi ganhando mais criatividade. Foi, bem mais tarde, diga-se passagem, a questão da pintura dos ovos, de se esconder os ovos para que as crianças pudessem encontrar, fazendo uma alusão a uma celebração que também existe na Páscoa judaica, que é para ensinar as crianças de pegar o fermento e esconder na casa, para que as crianças vão encontrar o fermento para tirar o fermento da casa. Percebem? E a gente fica lá, e há uma simbologia muito bonita, que também por ter a mesma consciência dentro de culturas pagãs, a gente fica lá cheio de preconceito, mas a mensagem é perfeita. O ovo simboliza o quê? Renascimento, vida, começo. E o que a Páscoa representa para nós, amados? Renascimento, vida, começo. Então, não desfazendo desse entendimento, lá na Europa medieval, eles foram aperfeiçoando esse ensino, essa cultura, e utilizando os ovos, que era algo tão comum para eles, dentro da cultura, da dieta deles, dentro dessa prática. Simples assim, só isso. Aí lá, no século XVII, período vitoriano, lá na Europa, aí a coisa foi dando uma incrementada, foi dando uma aperfeiçoada. Foi lá os kits de presente de Páscoa, que tinham os ovos ovos mesmo, enfeitados, pintados, né, ornamentados. Geralmente eles pintavam de vermelho para simbolizar o sangue de Cristo. Com presente, com doces, com guloseimas, com chocolates, uns cestinhos. Aquilo era dado de presente às crianças. E depois, no século XIX, dando início na Alemanha, teve lá o primeiro ovo de chocolate, ovo mesmo, feito. E a Alemanha e a França foram os países que de fato desenvolveram, né, essa cultura de doceria, de fazer o ovo como a gente tem ovo, esse ovo oco, né, feito no molde. Enfim, amados, tem alguma coisa com o ovo? Não. O que pode ter a ver ou não é a nossa mensagem. Não é o ovo que influencia, é o que eu vou falar que influencia. É o ensino que eu vou trazer, como estivemos lá com o nosso filho, eu e a Daniela, sentamos lá na sexta-feira e tivemos lá o nosso tempo devocional como casa, onde eu fui ensinar para o João Vitor, o papai foi ensinar para o filho a respeito do sacrifício. E hoje, agora no almoço, vamos sentar juntos para nós falarmos agora da ressurreição. Isso que vale.
E vai estar lá o ovo dele que eu comprei, e que vou comer junto com ele. Que é isso aí? Custou caro aquele ovo, meu irmão. Pelo menos uma quirelinha daquele negócio eu tenho que comer. Assim também o coelho. O coelho conhecido pela sua fertilidade. Portanto, assim como o ovo, ele representa o quê? Vida, nascimento. Né? E vem também dessas culturas medievais, porque o coelho lá também passava, as lebres, né, no inverno passavam pela hibernação. Quando saía para a primavera, já queria fazer o quê? Procriar. E aí aquele trem crescia. Então, saindo de um estado de morte, renasce. Mesma coisa, um símbolo vai lá e usa aquilo, e transfere uma mensagem de valor, e fala da verdadeira vida, e fala do verdadeiro nascimento, que está em Cristo. Não há nada pagão, não há nada maldito, não há nada amaldiçoado. Amados, é a nossa mensagem. Diga-se de passagem, coelho foi a questão aqui, utilizada também, foi uma tradição, uma cultura que veio da Alemanha, que era lebre, na verdade, mas poderia ser qualquer outro animal, assim como na Suíça. Sabe qual animal que eles trazem essa mesma analogia? Eu não sei muito bem os detalhes, mas eu sei que é esse animal, o cuco, aquele pássaro. Assim, amados, como na cultura judaica, Deus escolheu o cordeiro. Poderia ser qualquer outro animal. Ele poderia ter falado que seria o boi, poderia ter falado que seria a vaca. Ele escolheu o cordeiro. É apenas um símbolo, amados, mesmo na nossa própria cultura. E se em vez de cordeiro, Deus tivesse escolhido um outro animal para representar tudo que ele quis ensinar, qual seria a diferença? Percebe que, se a gente prestar atenção, somos nós que estamos levantando idolatria a símbolos e que não fazem a menor importância. O que nos importa é o ensino que trazemos. É, no fim, culminarmos com aquilo que é a mensagem, o sacrifício de Cristo, a nossa redenção, a nossa transformação como filhos e filhas de Deus. E isso é o que importa. Que elementos usaremos, assim como Paulo, para chegar então, amados, naquele que é o verdadeiro símbolo dessa Páscoa, o Cordeiro Pascal. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim como João Batista fala lá no Evangelho de João, quando vê Jesus chegando até ele para ser batizado. Ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e arremete todo aquele povo a lembrar da Páscoa, do símbolo do Cordeiro, do sacrifício. É o primeiro momento. Esse aqui no Evangelho de João é o primeiro momento que Jesus então é relacionado com o Cordeiro da Páscoa. Só que agora de uma maneira que ele supera o Cordeiro da Páscoa. Porque João Batista olha para ele e fala o quê? Este é o artigo definido. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro, aquele símbolo, aquela prática vos livrou da escravidão. Mas está aqui aquele que vos livra da morte. Este é o Cordeiro. Aquele Cordeiro, toda aquela simbologia apontava para este Cordeiro que tira o pecado do mundo, amados. Amém, igreja? Em João, no capítulo 11, Jesus fala a respeito de si mesmo, verso 25: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creia nisso. Jesus falando, amados. Essa é a razão, essa é a nossa celebração, esse é o propósito da Páscoa. Romanos, capítulo 6, Paulo falando: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos unidos com ele na semelhança da sua ressurreição.